Olá, boa noite a todos e todas, ou bom dia, ou boa tarde, ou horário que estiverem assistindo os nossos vídeos no nosso canal. Bem-vindos ao canal Espírita Jesus e Jacó Casas Irmãs, né? E vamos para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Durante o mês de fevereiro, nós estamos trabalhando o Livro dos Espíritos, né? E na noite de hoje nós falaremos, serei eu mesma que conversarei com vocês hoje, sobre a lei de destruição, né? Destruição necessária e destruição abusiva, né? Mas antes de falarmos sobre isso, vamos fechar os nossos olhos, encher os nossos corações de amorosidade, pedir a Deus de misericórdia que se faça abundantemente sobre o nosso planeta Terra, pedir ao Mestre Jesus, governador do nosso planeta, que o envolva em sua imensa luz. Pedir à Nossa Mãe Santíssima que seu manto sagrado envolva o nosso planeta, eliminando as guerras, as violências, as barbaridades que ainda acontecem no nosso planeta, sem falar dos flagelos destruidores que têm assolado com frequência o nosso planeta, em especial esse terremoto terrível que até a data de ontem já dizimou 33 mil pessoas. Que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que estão partindo dessas mortes coletivas, daqueles que ficam em total desespero, em total desamparo. Misericórdia. Que cada vez mais ações de solidariedade de todos os países do mundo possam chegar e essa energia de solidariedade possa contagiar o ser humano para que ele preserve a paz, a harmonia, busque ajudar na elevação da atmosfera, da frequência da psicosfera do nosso planeta. Muita luz, muita paz. Luz sobre o nosso Brasil, muita luz. Que assim seja. Deus seja conosco, agora e sempre. Muita paz para todos nós. E vamos à nossa conversa. Bom, então vamos à nossa breve conversa sobre hoje, como eu já falei, questões 728 a 736 de O Livro dos Espíritos, destruição abusiva e destruição necessária, contrário, necessária e abusiva, né? Então, eu vou passar rapidamente pelas perguntas, são 9 questões, para não ficar cansativo, né? Mas vou passar bem rapidamente, depois a gente faz um apanhado geral do que é que os espíritos disseram no capítulo, né? Kardec começa perguntando se a lei de destruição é uma lei da natureza. E os espíritos respondem que sim, né? Por quê? Porque é preciso que tudo se destrua para poder renascer e se regenerar, né? E que, na verdade, o que nós chamamos de destruição não passa de uma transformação que só faz renovar e melhorar os seres vivos, né? E Kardec ainda faz uma outra questão dentro dessa mesma questão 728 a 728A. Ele pergunta se esse instinto de destruição teria sido dado aos seres por desígnios providenciais. Eu acho que essa pergunta é um pouco, né, em cima da outra, porque se os espíritos já disseram que a lei de destruição é uma lei da natureza, a lei da natureza vem de onde? Vem de Deus, né? Então, e obviamente tem algum objetivo, então tem os motivos, né, são desígnios providenciais, né? E aí ele vai dizer que Deus se serve das criaturas como instrumentos, né? E que para chegar aos fins que é objetiva, que é o progresso de todos, né? E que para se alimentarem, esses seres vivos se destroem reciprocamente, né? Que tem um duplo fim, ou seja, a manutenção do equilíbrio da reprodução, né? Que poderia se tornar excessiva, né? E o outro é a utilização desses despojos, desse corpo físico que foi abatido, né? Que sofreu a destruição, né? E aí que esse corpo físico é somente um invólucro, não é essencial, que o ser pensante, que é o espírito, não é afetado por essa destruição, né?
Aí Kardec pergunta, se a regeneração dos seres se faz necessária pela destruição, por que nos cerca a natureza de meio de preservação e conservação? Aí os espíritos dizem que é simplesmente para que a destruição não se dê antes do tempo, né? Que toda destruição antecipada vai prejudicar o desenvolvimento do próprio princípio inteligente, né? Kardec continua perguntando. Uma vez que essa pergunta aqui é muito interessante, essa pergunta aqui eu peço licença para eu ler toda e ler também toda a resposta, que é bastante interessante. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão, né? Inclusive, ainda com a adolescente, né? Foi espírita desde que... Nem antes de me entender por gente, já era espírita, que meus pais se tornaram espíritas quando eu tinha 6 meses, por causa de questões de processo obsessivo que eu tinha, né? Então, já me entendi como gente, como espírita, né? E sempre ouvi, você é espírita, então não tem medo de morrer. Quem disse que espírita não tem medo de morrer, né? Eu não conheço, aliás, para dizer que eu não conheço nenhum, tive uma tia que aparentemente falava com serenidade que estava na hora dela ir, que ela queria ir e se foi com tranquilidade, né? Não sei na espiritualidade como está, né? Mas fora isso, não conheço ninguém que na hora H diga, não, está na hora de eu morrer, quero morrer mesmo, está acabado, né? Quando já cumpriu a sua missão. Esse é o problema, a gente nunca sabe quando é que a gente já cumpriu a nossa missão, né? E aí os espíritos respondem o seguinte a Kardec. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu um instinto de conservação. Instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende mais graças à sua estrela do que ao seu Criador, né? Muito interessante para a gente refletir mesmo aqui, né? Na 731, Kardec pergunta, por que ao lado dos meios de conservação, Deus colocou os agentes de destruição? Os espíritos respondem, é o remédio ao lado do mal, manter equilíbrio, né? E pergunta também Kardec se esse é idêntico em todos os mundos, essa necessidade de destruição. E Kardec vai dizer que guarda, os espíritos vão dizer, desculpem, que vai guardar proporções de estado ao estado evolutivo e material desses mundos, né? E vai cessar essa necessidade de destruição quando o físico e o moral se acham mais depurados, né? Na 733, ele pergunta, entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade de destruição? Aí ela vai dizer, os espíritos vão dizer, que essa necessidade vai se enfraquecer à medida que o espírito vai sobrepujar a matéria, né? Na 734, ele pergunta, em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? E os espíritos respondem, tal direito se acha regulado pela necessidade de prover o seu sustento e a sua segurança, e que abuso jamais constitui direito, né? Nas 735, ele pergunta, que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites da necessidade e segurança? Aí ele continua, da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Os espíritos dizem bestialidade sobre a natureza espiritual, né? E que toda destruição que excede os limites da necessidade é, sim, uma violação da lei de Deus, né? E o homem terá que prestar contas desse abuso da liberdade que lhe foi concedida, né? Pois isso significa que excede aos seus maus instintos. E a última questão, 736. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais? Esse aqui também eu vou ler, uma resposta curtinha, eu vou ler na íntegra. Esse excesso, no tocante a um sentimento louvável em si mesmo, se torna abusivo
e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então, essas foram as questões que Kardec fez, resumidamente, a resposta dos espíritos, e agora vamos fazer um apanhado geral sobre a lei de destruição, a necessária e a abusiva, né? Quando é que uma destruição é necessária, né? Ela ocorre na natureza e vai ter em vista a natural transformação biológica, a renovação e até a melhoria das espécies, né? E aí, dessa forma, os espíritos superiores eles esclarecem. Preciso é que tudo se destrua para que se regenere, né? Já a destruição abusiva, ela não está prevista na lei natural, porque ela coloca em risco a vida no próprio planeta. A gente tem visto isso aí, gente, né? Os absurdos que têm acontecido no nosso sistema, no nosso ecossistema, né? Por ganância, pelo poder, pelo dinheiro, né? Pelo gosto do dinheiro. Então, coloca em risco toda a vida do planeta, né? E aí vai antecipar uma destruição que obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente, que é isso que os espíritos nos dizem. Essa destruição necessária, ela é útil ao desenvolvimento do princípio inteligente. A abusiva, não, né? Então, é necessário a gente ter bem claro isso. O que é que a gente tem autorização, digamos assim, de Deus para fazer? Podemos sim abater animais, aqueles que ainda, porque muita gente ainda consome, né, carne animal, muitas pessoas já estão num patamar que não se sentem mais bem, né, consumindo carne animal. É um sinal de processo evolutivo, mas não é só isso, precisa também várias outras características morais para que essa pessoa seja considerada realmente mais evoluída, né? E a gente precisa entender que nós podemos sim ainda, aqueles que ainda têm necessidade, abater os nossos irmãos animais para alimento, desde que seja só para isso, não para satisfazer gula excessiva, não para satisfazer situações de esportes, como caças esportivas, né? Não degradando a natureza por impulsos materialistas, né? E Deus quis que cada um sentisse a necessidade de viver e de se reproduzir. Uma coisa que fica claro com a lei de distribuição é que Deus quer nos mandar a mensagem de que a matéria não é nada. Porque o que parte, o que vai, o que se transforma é a matéria, porque se transforma. Os animais que são mortos, na realidade se transformando em alimento para o nosso sustento, se transformam nas energias, nos nutrientes que nós precisamos para manter o nosso corpo físico, né? Então, Deus já ainda tem essa utilidade de mostrar para a gente que a carne não é nada. O espírito, o princípio inteligente é que é importante, né? E algumas pessoas questionam, né? Aí apenas os que veem a matéria, né? Se a lei de destruição não é uma imperfeição da obra divina, né? Mas isso aí é baseado em quê? Os homens, em geral, né, enxergam a perfeição de Deus do ponto de vista humano. É a nossa perspectiva, é o nosso olhar, né? Então a gente mede a sabedoria divina pelo juízo que nós formamos, né? E pensamos que Deus não poderia fazer coisa melhor do que nós próximos. Pensamos que Deus faz sempre coisas melhores do que nós próprios faríamos, né? E é óbvio que faz, né? Então, como é que se justifica os seres vivos para se alimentarem, destruírem-se reciprocamente, né? Mas aí os espíritos já nos falaram. É necessária essa destruição para a manutenção do equilíbrio na reprodução, certo? E utilização para o nosso alimento, a nutrição do nosso próprio corpo, né? E que o espírito, que é o mais importante, não é afetado, sob hipótese nenhuma, por esse processo de destruição, né? E aí Deus, com sua sabedoria, ele estabeleceu contrapontos, contrapesos. Ele colocou, né, nos seres vivos instintos opostos.
um instinto de conservação e um instinto de destruição. E ambos são princípios da natureza, né? Ou seja, é o remédio, a lei de conservação, ao lado do mal, que é a lei de destruição, para servir de equilíbrio, né? Bom, com relação ao instinto de conservação, né? Os espíritos já nos disseram que o homem deve prolongar a própria vida a fim de que cumpra a sua tarefa, né? E é por isso que está lá o instinto de conservação, né? Se não fosse assim, ele ia desistir. Para quê? Eu não quero mais ficar aqui, se entregaria ao desânimo, né? Mas a voz íntima que faz com que o homem repila a morte, lhe diz que ele ainda tem progresso a realizar aqui nessa vida, né? Já o instinto de destruição, né, deve ser regulado, né, o direito de destruição deve ser regulado apenas pela necessidade de prover o sustento e segurança, jamais abuso. E os Espíritos nos dizem claramente que toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação à lei de Deus. E ainda nos trazem que os animais só destroem para a satisfação das suas necessidades, mas que o homem, infelizmente, dotado de livre-arbítrio, destrói, muitas vezes sem necessidade, né? E o que é que nos resta no futuro? No futuro, né, à medida que o nosso senso moral vai preponderando, a sensibilidade vai se desenvolvendo, vai diminuir essa necessidade de destruição, né? Vai terminar mesmo por desaparecer, né? Se tornar odiosa, né? Mas a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois mesmo chegando a esse ponto de que não é mais necessário destruir, ele ainda está longe de ser perfeito, né? A gente pode observar que no homem, nas primeiras idades, domina simplesmente o instinto animal, né? E a luta do homem ainda tem por modo a satisfação das suas necessidades materiais. Mais tarde, passa a existir uma luta entre o instinto animal e o sentimento moral. Luta então o homem muitas vezes não mais para se alimentar, porém para satisfazer a ambição, orgulho, necessidade de dominar. Acho que ainda estamos aí nesse passo, né? E para isso ainda lhe é preciso destruir. Mas, caminhando mais um pouquinho, à medida que o senso moral efetivamente preponderar sobre o instinto animal, né, essa necessidade de destruir vai acabar, vai desaparecer efetivamente, né? Mas sabemos também que só à custa de muita atividade o espírito vai adquirir esse conhecimento, essa experiência, de se despojar completamente dos últimos vestígios de animalidade, né? E quando isso acontecer, a luta sangrenta, brutal, vai se tornar meramente intelectual. O homem, na realidade, vai lutar contra as dificuldades, não mais contra os seus próprios semelhantes, né? Então, finalizando, a destruição abusiva vai desaparecer, sim, em razão do progresso moral e intelectual do ser humano. E a gente pode verificar, né, que atualmente existem inúmeros indivíduos, organizações espalhados por todo o mundo, trabalhando seriamente para que a vida no planeta se desenvolva num clima de equilíbrio. Ecossistema, nós seres humanos somos parte desse ecossistema, né? E isso tudo vai demonstrando já um nível de conscientização e que tende a se ampliar com respeito a esse assunto. Acho que Deus tenha piedade de nós, ainda tem um vasto caminho, largas experiências a serem realizadas até que a gente consiga efetivamente fugir da animalidade. Mas Deus conosco sempre, passinhos, passinhos, mas com vontade. Isso é o importante. Muita paz para todos nós. E assim, meus irmãos queridos, vamos pedir a Deus de misericórdia que seja conosco e vamos ouvir agora o atendimento espiritual com a nossa irmã Cibele. Muita paz. Boa noite, caros irmãos, caras irmãs. Estamos aqui para mais um encontro para o nosso atendimento espiritual, nosso tratamento da noite de hoje. Rogando a nosso Mestre Jesus que nos envolva em muita luz e muita paz, que envolva também a equipe espiritual
espiritual, os nossos trabalhadores abnegados na seara do Cristo, que nos acompanham nesse trabalho, que estejam aqui conosco, nos envolvendo nessa energia de luz e de muita paz. Então vamos começar procurando nos acalmar, sempre buscando desacelerar nossa mente, para que a agitação, a correria, os problemas, as preocupações, as angústias fiquem lá do lado de fora. No ambiente que estamos agora, vamos procurar nos recolher a um local mais tranquilo, nos acomodar, procurar recostar nosso corpo numa posição mais relaxante, ou se deitar, no local para que possamos ter a tranquilidade, a sintonia possa ocorrer de forma plena com a energia que a equipe espiritual nesse momento está preparando para realizar o trabalho do atendimento dessa noite. Então vamos procurar uma posição cômoda, um local tranquilo e fechar os nossos olhos. Fechar os olhos, conectar com a energia de luz, de tranquilidade, imaginar o nosso Mestre Jesus ao nosso lado e mantendo a energia com as suas mãos direcionadas para todos nós. E fechando os nossos olhos, vamos procurar respirar. Inspirar e expirar. Fazer o movimento de buscar o ar, encher os nossos pulmões e eliminar esse ar bem devagar. Pois sabemos que através da respiração nós conseguimos captar energias, nós conseguimos absorver energias e procurar colocar em nossas mentes pensamentos leves, pensamentos tranquilos. Vamos imaginar que estamos a caminhar por um local de gramado bem verdinho, bem limpo, com muitas flores ao redor. E caminhando por esse jardim, por esse gramado, onde o sol está a nos banhar a face, a nossa cabeça, o nosso corpo, nós vamos chegar até a beira de um riacho, um córrego de águas límpidas, bem limpinhas, bem transparentes. E vamos procurar um local para sentar, um local cômodo, e vamos ficar ali, observando aquela água que passa, ouvindo o barulho da água, desse pequena cachoeira, desse pequeno riacho. E nesse momento, com os olhos fechados e com a mente em silêncio, ouvindo apenas os ruídos da natureza, vamos buscar a Deus. Vamos buscar
celestial. Mas não vamos pedir nada nesse momento. Nós só vamos agradecer. E vamos começar a agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos vivos, pela oportunidade da vida, pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos em corpos saudáveis, corpos que a gente pode andar, movimentar, ouvir, enxergar, pensar. Esse é o maior de todos os bens que a gente pode ter. A saúde e o corpo saudável. E nesse momento, irmãos, minhas irmãs, vamos elevar a nossa mente, o nosso pensamento para o nosso Criador, nosso Pai, e para o nosso Mestre e Guia, Jesus. Porque o Filho de Deus esteve aqui, nesse plano físico, realizando com muito sacrifício, porque não foi fácil para reencarnar em vibrações tão densas, no espírito de tanta luz. E Ele, nosso Mestre Jesus, Ele fez esse sacrifício, esse esforço imenso para nos trazer a luz. Jesus é a luz do mundo. Então, meus irmãos, nesse momento onde estamos nos vendo ali, sentados à beira desse riacho, com essa água tão limpa e transparente a passar, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que Ele derrame essa luz tão bela, tão maravilhosa, que Ele derrame sobre todos nós, que possa, nesse momento, nos envolver nesse feixe de luz, uma luz prateada, de muita energia, de paz, que nesse momento, quando estamos nos sentindo envolvidos por essa luz, por esse feixe de luz prateada, que nós possamos relaxar e perceber que os nossos problemas são tão pequenos diante de tanta grandeza. Vamos agradecer acima de tudo pela oportunidade que os nossos espíritos estão tendo de estar aqui nessa etapa do caminhar da evolução do espírito, onde muitos gostariam e desejariam estar. E nós, graças a Deus e ao Mestre Jesus, já estamos conseguindo estar num patamar melhor do que muitos irmãos que ainda estão galgando. É um momento de paz. Vamos sentir o nosso corpo sendo envolto em muita paz. E a partir de agora, vamos imaginar que estamos nos levantando por esse local e caminhando por esse gramado bem verdinho, com muitas flores coloridas, pássaros a cantar, raios de sol a nos
e vamos andando até que vamos todos nos reunir e nos encontrar. Nossos irmãos mais queridos, os nossos familiares, nossos amigos de caminhada, colegas, pessoas queridas. E muitos que já não estão mais no plano físico, mas que nesse encontro está conosco. Vai ser uma grande festa, um grande banquete espiritual, onde vamos dar as mãos nesse momento e vamos nos confraternizar e vamos trocar essa energia maravilhosa. Pois esse banquete de luz vai nos ajudar a recarregar essa energia para que nós possamos enfrentar nossas dificuldades no momento que retornarmos ao nosso plano físico. Estamos todos juntos, de mãos dadas no círculo de luz. E essa luz está nos banhando, limpando os nossos chakras, envolvendo de energia, de luz e de paz e de equilíbrio, de harmonia, todos os nossos chakras. Nós estamos absorvendo essa luz, respirando profundamente. Vamos nos abraçar e vamos agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos todos unidos na doutrina do amor, na doutrina do Mestre Jesus. E agora vamos caminhando, vamos nos afastando uns dos outros e vamos voltando pelo nosso caminho que percorremos e vamos caminhando de volta, calmamente, mas o coração vibrando de alegria. Estamos retornando aos nossos lares, às nossas casas. E vamos, ao abrir os olhos, ao despertar, vamos irradiar essa luz que recebemos desse banquete, desse encontro espiritual. Vamos irradiar para todos que estejam à nossa volta, no nosso ambiente, ao nosso redor. Respirando calmamente e profundamente, vamos emitir essa energia para todos que nós possamos alcançar em pensamento. A nossa família, os nossos amigos, a nossa sociedade como um todo, a nossa cidade, o nosso país, pedindo a Deus misericórdia por todos nós, misericórdia pelo planeta Terra. Luz, Senhor, luz, muita luz, é o que nós desejamos nesse momento, para todos nós, espíritos na experiência física, e para os espíritos que já estão na pátria espiritual. Luz para todos nós. Que o Mestre Jesus continue ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo, nos dando a força de que tanto necessitamos para os enfrentamentos da vida. Que a equipe espiritual que está aqui ao nosso lado nesse momento
possa também receber, pois são como nós, espíritos que enfrentam dificuldades, apenas não estão mais no corpo orgânico, no corpo físico, mas que eles também enfrentam suas dificuldades, que eles também sejam amparados, toda a equipe espiritual que está aqui, trabalhando arduamente, mas com o coração cheio de amor, que eles sejam amparados também, envolvidos nessa luz. Que o círculo branco da paz e da cura se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva e nos acalme.